Fala pessoal, tudo certo? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Diários e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como tem sido a minha rotina na residência de Medicina de Família e Comunidade na USP. Para quem acompanha nosso canal, sabe da minha trajetória, sabe que ano passado eu estava na residência de Otorrinolaringologia, mas resolvi sair no final do ano e prestar provas novamente, e aí foi que eu me deparei com a Medicina de Família. Eu prestei algumas provas, fui aprovado no Einstein e na USP São Paulo, e depois de pesquisar sobre os dois programas de residência, acabei optando pela USP São Paulo e comecei a residência então em março. E aí começaram muitas dúvidas, muitas mensagens pedindo para eu falar um pouco sobre como é a rotina na residência, como que é a atuação dessa especialidade, e resolvi gravar esse vídeo para fazer esse panorama geral inicial. Antes de falar sobre a rotina em si, eu acho que é importante explicar um pouco sobre a especialidade, sobre a medicina de família e comunidade. Então, essa é uma especialidade que atua principalmente na atenção primária à saúde, ou seja, o primeiro nível de atenção, o primeiro contato da pessoa, do indivíduo, com o sistema de saúde. E esse nível de atenção, esse primeiro contato, deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas, das demandas que chegam até os profissionais que estão atuando ali. E se for necessário, os profissionais, o médico de família, ele vai coordenar o cuidado, encaminhar para alguma especialidade que seja necessária e fazer esse acompanhamento ao longo do tempo do indivíduo e da comunidade em que ele está inserido. E aí entra uma questão muito importante que, para fazer essa atuação na atenção primária, a medicina de família e comunidade não pode restringir o seu leque de atuação. Pelo contrário, é uma especialidade bem abrangente. Então, nós não focamos em uma faixa etária específica, por exemplo. A gente não atua apenas crianças ou apenas idosos. Também não tem um enfoque determinado em uma especialidade focal. Então, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, não, tem que ser o mais amplo possível. A gente tem que atender crianças, idosos, adultos jovens, homens, mulheres, população trans. Temos que saber os processos de cuidado da saúde rotineiros, então pré-natal, puericultura. Temos que ter um conhecimento amplo sobre as patologias mais frequentes e prevalentes na população, sejam doenças cardiovasculares, doenças infecto-contagiosas, como orientar a prevenção em saúde. Então é uma atuação bem ampla mesmo. E uma outra característica é que essa amplitude engloba tanto o nível individual, então de uma pessoa ali, a gente cuidando dessa pessoa, como no nível comunitário. Então nós temos que saber sobre o contexto em que essa pessoa está inserida, sobre como é o território em que ela mora, sobre como é a cultura daquele local que nós estamos atuando. Então é um pouco essa ideia da medicina de família e comunidade. E a medicina de família e comunidade existe no mundo inteiro, não é uma especialidade do Brasil que foi inventada para o Brasil, não. Mas aqui no nosso país, um contexto de atuação muito frequente em que os médicos de família e comunidade se inserem muito bem é na atuação da estratégia de saúde da família, que é a forma que o governo encontra de implementar a atenção primária. E daí o principal local de atuação são as unidades de saúde da família, as USFs ou as UBSs, né, as unidades básicas de saúde. Mas apesar desse ser o cenário principal, como nós vamos conversar aí ao longo do ano, hoje em dia a atuação do médico de família e comunidade está se ampliando cada vez mais e conquistando novas fronteiras e sendo muito útil em outras atuações também. E agora que nós entendemos o que é a medicina de família e comunidade, como que é a rotina da residência aqui na USP? Então, primeiramente, ela dura 2 anos, como é o estabelecido aqui no Brasil, e aqui na USP nós somos designados para que esses 2 anos sejam com os mesmos tutores. Um tutor é um médico de família e comunidade já formado que aceita receber residentes para treiná-los, para supervisioná-los. Então aqui os residentes, quando eles chegam, eles são sorteados e daí cada um vai para o seu respectivo tutor e vai segui-lo na unidade em que ele é contratado, porque eles são contratados para uma unidade e nós vamos ser inseridos no serviço. Eu, no caso, tenho 2 tutoras
que são maravilhosas, muito legais, eu amo elas, ajudam demais. E daí tem outros residentes que tem apenas um tutor, depende de como funciona cada uma das unidades. E aí eu vou ficar 2 anos com as minhas tutoras sendo treinados e seguindo os passos delas. Isso significa que os residentes nesses 2 anos geralmente vão ficar na mesma unidade, a não ser que tenha alguma intercorrência, algum imprevisto, algum tutor seja demitido ou queira sair do programa, ele vai seguir na mesma unidade nos 2 anos, esse que seria o ideal. Eu vou começar falando então da rotina do R1, do primeiro ano da residência, porque é o que eu estou vivenciando. Mais pra frente eu vou conseguir falar com mais propriedade sobre o R2, mas por enquanto eu sei só na teoria quais são os estágios e como que funciona. Mas no R1 eu já estou vivenciando, então dá pra falar melhor. Aproximadamente 70% da nossa carga horária semanal ocorre dentro da própria unidade. E aí são incluídas várias atividades de UBS, né? Então, os próprios atendimentos dos pacientes, também tem reuniões de equipe, reuniões com o NASF, também tem parte administrativa. Nossa residência tem um horário didático semanal em que todos os residentes e tutores se reúnem para discutir um tema, para ler um artigo, então essa é uma parte bem legal. Também tem a parte de visita domiciliar, as atividades em grupo, que infelizmente nessa época de pandemia estão meio restritas, mas essa aqui é a ideia dessa carga horária dentro da UBS na semana. Os outros 30% mais ou menos são destinados a estágios externos, então fora da UBS, e também em períodos de aula e reuniões gerais. E os estágios externos do R1 são os seguintes: tem estágio de ginecologia, saúde da mulher, tem estágio de saúde da criança, estágio de saúde mental, também tem pronto-socorro da obstetrícia, pronto-socorro da pediatria, ambulatório de clínica médica, mais algumas outras atividades periódicas, como matriciamento, que é uma capacitação, vamos dizer assim, em ortopedia, fisiatria, dermatologia. Também tem discussões sobre abordagem familiar. Então é bem variado, tem aulas teóricas sobre os temas mais relevantes da medicina de família. Então esses 30% semanais são meio que destinados a isso. Alguns pontos que eu acho importante de comentar sobre a residência da USP. Primeiramente, não tem aquela bolsa complementar ou contrato CLT que em algumas residências tem. Esses contratos, essas bolsas fazem com que o ganho do residente seja muito maior, né? Então a bolsa atualmente é aproximadamente R$3.000, mas com essas complementações às vezes eles ganham R$10.000, enfim, dá para pesquisar aí algum programa que tenha isso. Mas aqui, o que eles consideram, o que eles justificam, né? É que o enfoque da residência é para ser acadêmico. Às vezes, quando tem essas complementações financeiras, tem uma pressão assistencial maior, então meio que o residente tem que se inserir ao serviço e fazer parte dele. Aqui na USP a ideia não é essa, os coordenadores do programa falam bastante disso e a gente também sente que não tem essa pressão assistencial grande em cima dos residentes. Tanto que a inserção do residente é muito progressiva, bem tranquila. A gente teve uma semana de recepção da residência em que a gente conheceu os coordenadores, fez tour por todas as unidades, teve confraternizações. Então foi bem tranquilo mesmo essa semana. Depois, na semana seguinte, nós ficamos meio que de sombra dos profissionais da unidade. E quando a gente começou a atender de fato, abriu nossa agenda, a agenda foi aberta para atender um paciente por hora, porque realmente a ideia não é fazer com que o residente toque o serviço, mas sim que ele seja inserido e vá pegando as coisas aos poucos. À medida que a gente vai se integrando ao serviço, vai pegando o jeito, daí vai diminuindo os tempos de consulta, mas isso não é uma regra, não tem um tempo estabelecido, isso é conversado de tutor com residente, caso a caso. Então, só para dar um exemplo, nesse momento eu estou atendendo a cada 40 minutos um paciente, né? Tem gente que está atendendo a cada 45, tem residente que ainda está atendendo de hora em hora, então não tem uma regra, isso vai sendo sentido pelo próprio residente, por seus tutores.
porque a ideia realmente não é fazer o residente trocar serviço. Isso é uma coisa que eu acho muito positiva, eu acho muito, muito legal ter essa humanidade, essa percepção, não ter essa pressão toda em cima dos residentes. Isso é muito interessante porque, principalmente no começo, que a gente está sendo inserido aí no serviço, tem um monte de coisa nova, né? Tem a própria estranheza com o local, o conhecimento dos fluxos, quais os papéis utiliza. Então, essa adaptação fica muito mais fácil quando você tem mais tempo. Também nós somos muito estimulados a discutir com os tutores os casos dos pacientes, porque a gente vai pegando mais experiência, eles sempre trazem um olhar diferente para o que a gente acabou de atender, discutem algum aspecto técnico sobre protocolo, tratamento, alguma coisa no exame físico que a gente ficou em dúvida. Então, muito, muito legal essa parte, essa harmonia entre tutores e residentes. Pelo menos na minha unidade nunca tive nenhum problema, e com as pessoas que eu conversei, dos meus colegas residentes também, todo mundo está gostando muito dessa parte. Um outro ponto interessante é que nós não temos plantões noturnos. Aqui na USP, pelo menos. Eu sei que isso não é a regra de todas as residências de medicina de família. Por exemplo, na Unifesp, que eu prestei prova, eles tinham plantão noturno, mas aqui na USP não. Não tem plantão noturno, tem alguns plantões de final de semana nos pronto-socorros, né? Então no R1 é de obstetrícia e pediatria, no R2 tem de clínica médica, enfim. Mas a carga horária, no geral, respeita as 60 horas semanais, que é o estabelecido aí pelas regras da residência médica, né? Então, raramente vai passar, isso contando carga teórica. Então, é um programa bem tranquilo do ponto de vista de número total de horas por semana. E tanto por esse enfoque acadêmico, quanto por essa carga horária que costuma respeitar 60 horas, é uma residência que eu acho que dá para estudar bem, dá para a gente utilizar nosso tempo livre para complementar os estudos. Então, sempre que eu chego em casa, dá tempo de tirar alguma dúvida que eu tive durante o dia, dá para ler livros técnicos, artigos, as próprias discussões teóricas com os tutores, com os professores, ajuda demais nesse sentido. Então, eu acho bem interessante que dá para estudar. Eu não sentia isso, por exemplo, na residência de otorrinolaringologia. Eu sempre estava morto de cansaço, tinha menos tempo livre, então o estudo era muito menos efetivo, eu acho, com a carga horária maior que era. Uma outra coisa que eu acho muito legal e que eu estou evoluindo bastante nesse sentido é na parte de procedimentos, porque médico de família e comunidade pode fazer alguns procedimentos que são adequados para atenção primária, né? Um dos principais é a colocação de DIU em mulheres que querem contracepção e aceitam esse método, né? E optam por esse método. E é uma coisa que, por exemplo, na faculdade eu não tive muita experiência, mesmo quando eu trabalhei como médico generalista em UBS depois de formado, eu não colocava DIU porque eu não me sentia seguro. Mas aqui na residência a gente tem horários para procedimentos e que nós somos supervisionados pelos tutores, preceptores, e daí nós conseguimos ganhar mão, né, que a gente fala, pegar a mão de procedimentos. Então, colocação de DIU, infiltração de joelho, suturas. Agora a parte dermatológica está um pouco parada por causa da pandemia, mas na rotina geral também a gente faz procedimentos de exérese de lipoma, algumas outras lesões de pele. Então, essa parte de treinamento de procedimentos eu acho super interessante do programa de residência. Se fosse ideal, todos eles teriam, né? Mas aqui na USP eu sinto que funciona e que eu estou ganhando experiência nessa parte também. Enfim, pessoal, esses foram alguns pontos que me vieram à mente de compartilhar com vocês. Foi um panorama geral sobre a especialidade, sobre o programa de residência. Como tem bastante detalhes, se eu falar sobre cada um deles muito aprofundadamente, vai ficar muito longo o vídeo. Mas comentem aqui que vocês querem que eu fale de uma maneira mais específica, se sobre os estágios externos, sobre a parte teórica, quais temas são importantes. Posso fazer vídeo sobre tudo isso. Eu acho que vai ser uma temática bem legal aqui para o canal, para a gente conversar sobre medicina de família e comunidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de continuar nos acompanhando aqui no Instagram e mandem dúvidas para a gente, sugestões de vídeos. E é isso, o vídeo de hoje foi esse e até a próxima.